Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. Registrar a presença da irmã do nosso amado e querido pastor Cleidivan Cardoso. A sua irmã veio à ceia do Senhor conosco. É muito bem-vinda. Obrigado, amada. Vamos permanecer na trincheira da oração pelo seu paizinho. Amém? Pela reabilitação dele, que é um servo de Deus, que ensinou os caminhos do Senhor a vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. Coloca para a gente aí, olha. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Isso revela uma crise de identidade. Imaginem Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Foi mais que um sogro, foi um pai, um mentor. Seu pai, nesse período, já tinha falecido. Então todos conhecem a história. Moisés já está provavelmente com seus 80 anos de idade. Ele passou 40 anos como um príncipe no Egito e provavelmente ele já está com seus quase 80 anos de idade, quando pastoreando as ovelhas do seu pai, ali na península do Sinai, no monte Horebe. Ele tem um encontro com Deus. Deus se manifesta através de uma sarça, um arbusto fragilíssimo, mas que ardia e não se consumia. E ali, cuidando das ovelhas do seu pai, ele fica impressionado com aquela cena e pergunta quem é. Porque ele, como toda pessoa que foi adotado, ele queria saber quem eram os seus pais e queria saber quem era o Deus dos seus pais. Ontem, lá na casa da Beth, a gente estava falando sobre as pistas menamônicas. A palavra menamônica significa o que está ligado à memória. E os concurseiros, por exemplo, eles estudam criando pistas para não esquecer o conteúdo. E tradicionalmente, é uma cultura judaica, eles são adeptos aos memoriais. São Luís é uma cidade histórica, está cheia de memoriais, pedra da memória e tal. E os hebreus também, eles têm os seus memoriais. Meu pai me surpreendeu quando a comunidade de vida fez os 15 anos. Esse cajado é dele. Ele veio ao culto dos 15 anos. Quando eu pensei que não, ele estava subindo ao altar e ele me entregou o seu cajado pessoal. Ele sabia que ele já estava partindo, porque o sonho dele sempre foi, como primogênito da família, que eu recebesse o cajado, que eu o substituísse na liderança da sua igreja local. Mas aprove a Deus que nascesse a comunidade de vida com a singularidade que é a comunidade de vida. Cada igreja, cada ministério tem a sua singularidade, tem o seu perfil ministerial. E hoje eu estou aqui com esse memorial. Olhando para esse cajado, eu lembro do meu mentor, que assim como Moisés, descansou no Senhor. Esse ano, eu tive a oportunidade de realizar um sonho, conhecer o Monte Nebo, que é exatamente o monte que fica do lado da Jordânia, onde Moisés avistou a terra prometida, mas não entrou.
E eu queria enxergar, ver por essa perspectiva. E lá no Monte Nebo tem um monumento que termina sendo o símbolo da medicina, que é uma serpente envolvida numa haste. Porque naqueles dias os hebreus ficaram doentes. E ali é uma prefiguração do Calvário, uma prefiguração da crucificação de Jesus. Jesus diz: pelas minhas feridas vocês serão curados. E Moisés diz no hebraico: Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Então imagina esse simples pastor de ovelhas, que já não possuía nenhum plano de liderança. Sua vida se resumia a cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés certamente foi um pastor dedicado, mas a primeira cura que provavelmente nós temos que ter em nossas vidas é uma cura de identidade. Quem sou eu? Você já se perguntou, quem sou eu? Moisés pensou que Deus havia escolhido a pessoa errada. Ele achou a missão muito gigantesca. Ele se sentiu incapaz, ele se sentiu pequeno, e tantas vezes a gente também se sente, fica preocupado. Talvez, quem sabe, você, nesses anos de caminhada do ministério, discutiu com a sua esposa e diz: olha, nós vamos entregar o ministério, vamos chegar lá no bispo e vamos entregar o ministério. Mas olha, você não pode se esquecer do que Jesus disse nos seus evangelhos: quem colocou a mão no arado não pode voltar atrás. Nós estamos aprendendo a ser indesistíveis. E o indesistível é aquele que não desiste, mesmo que se encontre fraco, mas ele não desiste. Lembre-se do que o apóstolo Paulo, que também foi tão provado no seu ministério, foi tão injustiçado, passou por tantas coisas. Eu não sei se eu suportaria metade daquilo que Paulo passou no seu ministério. Mas ele diz assim: por isso nós não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Amém? Eu sei que é muita responsabilidade. É provável que você já se sentiu assim: é muita responsabilidade, não sei, eu não vou dar conta. Mas olha a resposta de Deus para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Agora Deus falando com ele. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu te enviarei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte, Monte Horebe. O Monte Horebe, Deus me deu a oportunidade de ir nesse monte já 4 vezes. A última vez foi com Mário Vinícius. Ele fica antes do Monte Sinai. Então, o Monte Sinai, a Península do Sinai, é formada por montanhas rochosas, escarpadas, esculpidas caprichosamente por Deus. O Sinai tem 2.800 metros de altura. Então, o Monte Horebe está nessa cadeia de montanhas ligadas ao Sinai. E o Senhor disse: você vai entrar no Egito
Porque nessa época, o território onde Moisés estava não pertencia ao Egito. Esse território onde ele estava pertencia a Israel. Houve um pacto de paz, que vocês devem se lembrar, que foi intermediado por Bill Clinton nos anos 90, 92 provavelmente, com Isaac Rabin, que depois foi assassinado, primeiro-ministro israelense, com Yasser Arafat. E nesse pacto de paz, eles entregaram a península do Sinai para o Egito, porque pertencia a Israel. Então hoje pertence ao Egito, mas naquela época não. Naquela época pertencia a Israel. Então o Senhor disse: você vai libertar o meu povo e você vai adorar aqui. Quem é você? Moisés percebeu que não conhecia Deus o suficiente. Nós precisamos estudar as Escrituras não só para pregar, nós temos que estudar as Escrituras para conhecer a Deus e a sua vontade, para saber quem Ele é. Com as Escrituras nós vamos entender sobre os atributos de Deus. Por isso é inadmissível um pastor dizer que não acredita mais no Deus soberano, que governa, que reina. Um pastor muito famoso no Brasil disse isso: eu não creio mais assim, eu não acredito mais no Deus soberano. É muito perigosa a declaração dele. Mas vejam, atenção, obreiros do Senhor, o Senhor está dizendo a vocês, Êxodo 3, versículo 12: eu serei contigo. O que você, a sua alma, o seu coração sente quando você ouve Deus dizendo para você: eu serei contigo? E você vai me adorar nesse monte. Então, os montes de adoração são memoriais. O Monte Horebe tem um memorial, o Monte Sinai tem um memorial, onde pessoas do mundo inteiro sobem para adorar e contemplar a Deus. Então, queridos, nós não podemos fugir do chamado. Lembra-se do que aconteceu com Jonas. Ele fugiu do chamado e ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, até que ele orou no ventre do peixe, e o Senhor fez com que ele conseguisse chegar em Nínive para cumprir o seu chamado. Então, versículo 14, Êxodo 3, versículo 14, veja o que diz. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Eu preguei recentemente sobre esse versículo aqui no culto de intercessão, Águias da Oração, e nós falávamos sobre a tradução no hebraico. E a tradução no hebraico para esse versículo é: eu sou tudo que você precisa, tudo que você necessitar, eu sou. Você está precisando de cura e saúde? Eu sou. Você está precisando de provisão? Eu sou. Você está precisando de amparo, apoio, força? Eu sou. Você está precisando de um escudo, proteção contra as guerras, as invejas? Será que tem gente que faz oração contrária? Não sei, mas Deus é tudo que você necessita. Ele está dizendo: eu sou a sua provisão inteira. Eu vou prover e vou suprir todas as necessidades psicológicas, mentais, emocionais, espirituais. Eu sou. E Ele é mesmo. Ele é tudo que nós necessitamos. Amém? Eles não só vão acreditar em mim. Moisés ficou com medo da reação do povo. Se acreditariam ou se não acreditariam nele. Quantas vezes nós nos preocupamos com a aprovação dos outros
Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: olha, se você ficar esperando a aprovação dos outros, a roupa que você vai vestir, o seu corte de cabelo, aí desse jeito você não vai conseguir liderar. Não tenha medo de ser criticado. Não quer ser criticado? Não sai de casa. Fica 24 horas, 365 dias dentro de casa, lá. Não tenha rede social, não fale nada, não seja nada, fica lá. Ninguém vai lembrar, nem vai mexer contigo. Só que nós não fomos chamados para ficar dentro de casa, nós fomos chamados para correr riscos, para ir, para avançar, para entrar lá no território do inimigo, saquear o inferno e povoar o céu, para evangelizar, para fazer missões, para curar os enfermos, purificar os leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Nós temos que ir, nós estamos em missão. Tem muitas vidas hoje sofrendo. Alguém pode estar pensando em dar cabo da sua vida, mas Deus pode curar hoje. Amém? Deus pode estar te usando para resgatar alguém hoje. Então, queridos, o que acontecerá se eles não crerem? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 8. Êxodo capítulo 4, versículo 8. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Você será apenas um instrumento. Deus é quem usará você. Eu e você não temos poder de curar ninguém. Quem cura, quem liberta, quem salva, quem redime é o Senhor. Você é só um instrumento. Ele precisa de um instrumento. Ele precisa de alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz como te apraz. Ele quer. A pastora Milka leu aqui na quarta-feira a oração de Ezequiel: e procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha, e não encontrou. Já pensou, gente? Não encontrou uma pessoa capaz de se colocar na brecha da intercessão por alguém. Mas nós temos que nos colocar, que nos disponibilizar. Nós não vamos ficar de braços cruzados em casa. Nós não vamos ficar na mesmice. A minha vida nunca vai ser uma mesmice, porque eu não ando em círculos. Quem anda em círculos não rompe, não vence. Não, a minha vida não é ciclo, a minha vida é um rompimento diário. Tem que romper, tem que acontecer. Você tem que romper todo dia. Você tem que enfrentar seus medos, você tem que enfrentar os seus algozes, você tem que ultrapassar os seus críticos, você tem que suplantar todas as previsões que fizeram contra a tua vida, contra o teu ministério. Todas as previsões negativas vão cair por terra, uma a uma, porque você vai continuar avançando, progredindo, crescendo, desenvolvendo. Hoje o Senhor está aquecendo a sua musculatura espiritual, porque você vai continuar avançando. E o Senhor está trabalhando o coração de Moisés. Moisés está no laboratório de Deus e está sendo formado um grande líder. Mas as desculpas continuam. Êxodo capítulo 4, versículo 12. Êxodo 4, versículo 12. Ele diz: agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porque ele disse para Deus: Deus, eu sou gago, eu não sei falar. Querido obreiro, você não precisa ser um pregador eloquente. Você precisa tão somente disponibilizar sua boca. Está escrito 3 coisas sobre a tua vida: abre a tua boca, que eu a encherei, eu vos lembrarei tudo aquilo que havereis de dizer, e a minha palavra não voltará vazia. Amém? Não se intimide, fale, pregue em tempo e fora de tempo, onde você for. Se você foi convidado para uma faculdade, se você vai se expor diante de uma autoridade, fale. Vai dar um frio na barriga? Vai. Mas é só o começo. É só o começo.
Eu estava com o pastor Danilo em Santos, no congresso do CIMEB. Aí a gente se encontrou com o pastor Silas Malafaia dentro do elevador. E eu perguntei para o pastor Silas, você sente um frio na barriga na hora que você vai pregar para uma multidão como essa, desse congresso? Tinha quase 10 mil pastores de todo o Brasil. E aí ele sorriu para mim com aquele bigodão dele e ele disse assim: é claro, meu filho, toda vez eu sinto esse frio na barriga, mas eu vou, em nome do Senhor. Então a gente vai ter esse frio na barriga normal, né? A gente sente esse frio na barriga, mas você tem que ir. Você tem que ir. Por quê? Uma coisa que você não deve se esquecer: você tem que treinar o seu cérebro, até o teu cérebro aprender o que o Senhor diz para você: eu serei contigo. Eu treinei o meu cérebro. No meu cérebro, de tanto treinar meu cérebro, estou 30 anos treinando ele, que no meu cérebro já está gravada a palavra indesistível. Então, quando eu estou pensando em desistir, o próprio cérebro diz: não, mas você é um indesistível, desiste não. Então, treine o teu cérebro até aprender que você é um indesistível, que você é um obreiro destemido, que quem segura o cajado é o Deus Todo-Poderoso, aquele que te chamou para fazer uma grande obra em Raposa, em Ribamar, em Passo do Lumiar, em São Luís, na grande São Luís, em Rosário, em São Domingos do Maranhão. Olha a comunidade de vida em São Domingos do Maranhão, lá avançando. Hoje a pastora Liliane está lá em Mamédios com os irmãos, avançando, conquistando, progredindo, vencendo, para a honra do nome do Senhor Jesus. Então vamos dizer aos jovens que estão inseguros, os jovens que estão vivendo um momento de incerteza, é normal, porque são jovens, mas nós vamos dizer para eles: jovem, acontecerá que se eles não crerem, primeiro, o segundo sinal, porque o Senhor perguntou para Moisés: ei, o que você tem na mão aí? Ele falou: eu tenho um cajado de pastor. Joga no chão, virou uma serpente. Opa, pega na cauda, virou cajado de novo. Vai, o eu sou te enviou. Você vai falar a Faraó. Todos sabem da história. E ele foi. Mas Moisés disse: não seria melhor o Senhor escolher outra pessoa? Moisés sentiu medo, Moisés sentiu o peso da responsabilidade, quis se esquivar do seu chamado, sugerindo que Deus escolhesse outra pessoa. Contudo, o Senhor tem um chamado diferente para cada um. Cada um. Olha, cada um dos teus filhos tem um chamado específico. Entenda isso. Cada filho é singular e cada filho vai exercer o seu chamado de forma específica, porque nós somos singulares. A gente pode ser até parecido, mas você é singular, e Deus vai te usar na tua singularidade. Amém? Deus vai usar. Deus, Ele decidiu te chamar. Talvez você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Você é resposta de Deus em Rosário, você é resposta de Deus em Pissarreira, você é resposta de Deus em Quebra-Pote, você é resposta de Deus no Vinhais, você é resposta de Deus em São Domingos, você é resposta de Deus em Marabá, você é resposta de Deus em São Paulo, você é resposta de Deus em Genipapo dos Veiras, você é resposta de Deus. Aí em Jardim Tropical, onde você for, você é resposta de Deus em Fortaleza, você é resposta de Deus. Deus te escolheu para essa tarefa. É sua responsabilidade. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Êxodo 4, versículo 14 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Porque Moisés estava se esquivando, dizendo que não era capaz, e dando desculpa. Aí o Senhor ficou bravo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente,
Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Às vezes, no início do ministério, se a gente tem dificuldade com a fala, se a gente é muito nervoso, inclusive um dos maiores medos do mundo não é nem medo de altura, nem medo de inseto, nem medo de cobra, é medo de falar em público. Tem muita gente que tem esse medo, não superou esse medo. Mas eu quero dizer uma coisa: você vai superar esse medo, você vai ser curado desse medo pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ir, você tem que fazer realmente missões. Não dá, se Deus está chamando, toda vez que a pastora amigo convocar você, olha, hoje é você que vai abrir o culto, diga, eis-me aqui, Senhor. Deus vai te qualificar, vai te preparar. A pastora amigo está treinando um cara de obreiro aqui. Eu só estou vendo lá treinando a turma. Vai, a força do Senhor. É muito bom ser treinado, é muito bom ter uma oportunidade. Vai mesmo que você estiver meio com medo, mas você vai. Deus vai te dar graça. Amém? Vai. Eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de... Não, irmão, vai, começa orando no grupo, começa orando em casa. Amém? O pregador Josué Orion disse que ele pregou treinando numa roça de melancias. Então ele pregava para as melancias, e pregava e tal, e sonhava que um dia estava pregando para uma multidão. E foi ali, como jovem, pregando para as melancias. Hoje Josué Orion já pregou em todo mundo, inclusive aqui em São Luís do Maranhão. Amém? Glória a Deus. Eu entrevistei ele na época, era repórter, locutor da FM Esperança, e ele falou sobre o chamado que pulsava na sua alma, no seu coração. Amém? E existe um chamado que pulsa na sua alma e no seu coração, e o seu coração bate assim, ó: missões, 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 missões. Desejo missionário, nascestes no Calvário. Aleluia! Nós vamos fazer missões a cada dia, cumprir o ID, as missões urbanas, as missões indígenas, as missões entre as pessoas em vulnerabilidade social. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, queridos, Deus te escolheu para essa tarefa. E pode ser até que você comece com uma pessoa auxiliar, mas a responsabilidade é sua. Na verdade, não é bom que o obreiro ande só. Jesus, quando ele enviou de 2 em 2, é para um dar força para o outro. Salomão também deu o mesmo conselho: melhor serem 2 do que 1. É por isso que eu nunca viajo sozinho. Nunca viajo sozinho, porque, primeiro, que é muito bom ter uma companhia para não dormir na estrada. Tem 2 coisas que eu não sei fazer: eu não sei cozinhar nada, só sei comer, e também não sei trocar pneu de carro. Então, se eu estiver numa burro aí, eu tenho que ter um companheiro comigo. Mas se alguém quiser nos enfrentar, é 2, meu irmão. É 2. Tentar bater em um, vai ter que bater nos 2. E aí vamos ver quem é que vai vencer, não é? O espírito de um vencedor, o espírito de luta que te acompanha. Há um espírito de luta que te acompanha, um espírito que produz a força para você suplantar as grandes lutas na sua vida. Amém? Então, Moisés ele foi suplantando isso, ele foi amadurecendo emocionalmente, ele foi vencendo seus medos, suas crises. Porque Moisés tinha muito medo de voltar para o Egito, voltar para o passado. Meu Deus, o que eu vou fazer no Egito? Logo no Egito, eu já saí de lá. Mas ele tinha que cumprir a missão. Então ele foi vencendo os seus fantasmas, os seus medos, e foi se lembrando: eu sou o que sou, eu sou o que você necessita, eu sou o que você precisa. Então o Senhor, Ele vai ser o que você necessita. Você vai se apegar a Ele, e Ele vai trabalhar na sua vida. Querido, olha, enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Não importa o cargo, você vai ser usado por Deus. Ele te chamou, Ele te ungiu. Você foi separado, um dia você recebeu o óleo desta igreja. Você é ungido do Senhor. E se um dia você for ungido, diácono, diaconisa, se você for ungido, evangelista, missionário, pastor, há uma unção sobre a sua vida. E desde que a unção repousou sobre a sua vida, a Bíblia diz lá no Evangelho de 1 João que a unção vai te ensinar todas as coisas, a unção vai te capacitar. Ele só quer a disposição interior. Vai.
Eu admiro um obreiro, quando eu convoco ele para uma missão, ele não me dá desculpa, ele diz assim: pode contar, meu pastor. E vai, não tem medo, vai, não importa a idade, vai, aqui estou, vai, cumprindo o propósito. Gente, é isso que mantém você vivo, né? Olha aí as nossas missionárias. Elas disseram: eis-me aqui, o Senhor, Deus te escolheu para essa tarefa, então você tem que ir. O propósito da vida é iluminar. Há um sentido na vida, nós não podemos perder esse sentido. Deus, Ele vai te capacitar. Cada dia nós vamos trabalhar tudo que Ele reservou para nós. E esses dias nós estamos pensando que de fato é o tempo de curar. Se permita ser curado. E eu encerro essa ministração com Jeremias 17:14. Jeremias 17:14, para profetizar esse mês de cura em nossas igrejas. Ore pelos enfermos, ore pelos deprimidos, ore pelos aflitos, ore pelas pessoas que estão internadas, ore pelas pessoas que se sentem incapacitadas, ore. Eu creio que esse segundo semestre, irmãos, vai ter tanto testemunho de cura, de saúde, de vitória sobre a depressão, de vitória sobre tanta coisa, no nome de Jesus. Jeremias 17:14, o profeta Jeremias diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então você vai louvar. O louvor liberta, mas também cura. O Senhor é o louvor. Quando você diz: tu és a cura, quando você canta: tu és a cura, é porque Ele é mesmo. Você vai se apropriando da cura emocional, da cura espiritual, da cura para as decepções. Todos nós precisamos de cura. Permita-se ser curado nesses dias. Nós vamos viver nesse semestre, eu profetizo, um tempo de visitação em todas as congregações da comunidade de vida. Não vai ter um culto que não tenha cura. É a cura pela palavra. Na quarta-feira, a gente achou interessante a forma como Jesus curou 10 leprosos. Ele não orou por eles. Ele só disse para eles: vão ao sacerdote. Só isso que ele disse. E no meio do caminho, os 10 foram curados. Só que só um voltou para agradecer. Aí num outro dia, um leproso se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Pelo que Jesus disse o seguinte: eu quero ser curado. Se tu quiseres, pode purificar-me. Qual foi a palavra de Jesus? Eu quero. Jesus quer te curar. Jesus quer nos curar. Jesus tem prazer de nos curar. Irmãos, Jesus não vai buscar uma igreja enferma, capenga. Ele vai buscar uma igreja forte, esbelta, cheia de vida, translúcida, inteligente, forte, corajosa, destemida, audaciosa, missionária, cidadã, cheia do Espírito Santo. É essa igreja que ele vai buscar, essa igreja que vai ser arrebatada, fazendo missões. Glória a Deus. Deus vai nos dar as estratégias, mas você vai voltar para casa renovado. Eu quero profetizar que haverá saúde integral na sua vida, física, emocional, espiritual e familiar. E profetizar também que haverá saúde financeira na sua vida, que tudo vai se organizar, as contas vão se organizar, as contas vão estar em dias, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? Quem recebe? Aleluia. Então creia em nome do Senhor. Permita-se ser curado. É um privilégio para quem quer crescer em Deus e alcançar novos níveis. Você vai ter um nível de saúde extraordinário. Amanhã eu vejo pelos olhos da fé os pastores acordando igual um foguete, cheio de motivação. E amanhã vai acontecer ou uma outra coisa: ou o céu vai descer ou a igreja vai subir. Glória a Deus. Vai ser forte, meu. Vai ser forte. Segura que amanhã vai ser forte em todas as nossas igrejas.
Poder do Espírito Santo trabalhando. E as pessoas vão começar, de boca a boca, elas vão começar a dizer: eu fui curado por Jesus lá na comunidade Vida do Maiobão, lá na comunidade Vida de Rosário, lá em Pissarreira. Foi mesmo? Onde é que é essa igreja? As pessoas vão vir. E pode dizer na ousadia: pode vir, a cura é pela palavra. Antes de Jesus curar alguém, ele ensinava a palavra. Ensina a palavra, deixa o resto com ele. Não é você que cura, é o Senhor. Então, em nome do Senhor, você recebeu uma procuração, está no Evangelho: em meu nome expulsarão os espíritos malignos, porão as mãos sobre os enfermos, e o que está escrito? E eles ficarão curados. Amém? Tem alguém triste? Ore. Tem alguém alegre? Cante louvores. Existe alguém doente? Pergunta Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então chame os presbíteros da igreja, e eles vão ungir com óleo, e a oração do enfermo, e a oração da fé vai salvar o enfermo, e a oração da fé salvará o enfermo. Amém? Então nós vamos. Algumas curas, queridos, você vai ungir com óleo. Algumas curas vai ser sem óleo. Algumas curas vão acontecer durante a ministração da palavra. Algumas curas vão acontecer na hora que as pessoas estiverem tomando a ceia. A pessoa pegou o pão, tomou o vinho e foi curado. É inexplicável. Algumas curas vão acontecer, sabe como? Quando a pessoa entrar na sua condução, voltando para casa, foi curado, no meio do caminho, voltando. É incrível o que vai acontecer, gente. É a multiforme graça. É o que Paulo escreveu, que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Porque cada pessoa Deus usa de uma forma. Deus usa cada pessoa de uma forma. Então, nós não sabemos a forma como Ele vai usar amanhã, mas todos nós seremos usados por Deus. Entendeu? Eu posso ver as nossas pastoras colocando a mão sobre irmãs que estão com angústia no peito, com angústia na alma, a preocupação com um filho rebelde, que está fora dos caminhos do Senhor, e ali as nossas pastoras ministrando graça, sabedoria, e os filhos voltando. Nós vamos profetizar no segundo semestre: os filhos pródigos voltarão à casa do Pai. Amém, querido? Os filhos pródigos vão voltar para a casa do Pai. Deus vai trazer de volta. Nós vamos viver um tempo de restituição, em nome de Jesus. Restituição de tudo: da saúde, restituição da espiritualidade, da alegria, dos sonhos, do crédito, em nome de Jesus. Eu creio em tudo isso. Nós vamos viver coisas incríveis e extraordinárias. Queridos, somente pessoas curadas têm o poder para ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Nós estamos na ceia dos oficiais fazendo um ajustamento, um alinhamento. Todos os ajustes necessários da nossa alma, o Espírito Santo vai fazer. Você vai vencer seus medos, suas incertezas, suas inseguranças, e em nome do Senhor Jesus, teremos êxito no segundo semestre de 2023, para louvor e glória do nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto. Senhor, assim eu abençoo e profetizo vida, profetizo os milagres do Senhor sobre os teus servos. Derrama graça, derrama cura, derrama saúde, derrama a bênção. E assim, Senhor, fortalece os teus filhos, para que em nome do Senhor Jesus recebamos a graça, a bênção, o milagre, a vitória, em o nome de Jesus. Dá-nos as estratégias e o discernimento, Senhor. Nós já estamos determinados que o segundo semestre nós batizamos como tempo de curar. Tempo de curar. Amém? Em nome de Jesus. Então, durante todo esse segundo semestre desse ano, você vai usar a hashtag tempo de curar. Você vai declarar: é tempo de curar. É tempo de cura em todas as áreas. Em nome de Jesus.